Nossa, que saudade que eu tava de vocês, das nossas conversas, das nossas caminhadas, dos nossos resgates de memórias da história de Juiz de Fora. E a gente não está à toa aqui no Museu Mariano Procópio. A gente vai começar falando sobre a arquitetura de Juiz de Fora, desde os tempos do Império até os dias de hoje. Então eu convido vocês, mais uma vez, vem comigo, vamos caminhar e resgatar as memórias da nossa cidade. Primeiro, eu acho que precisamos ter um entendimento sobre a arquitetura, como devemos enxergá-la e como ela nos atinge. A arquitetura, geralmente, é entendida pelas pessoas como aquele local que protege, A gente, geralmente, quando fala em arquitetura, a gente pensa em um espaço, que vai dar proteção aos corpos, às pessoas, quando estão ali ocupando aquele espaço. E a arquitetura, ela está muito além daquilo que a gente pode imaginar enquanto apenas proteção. A arquitetura, ela é acolhimento. A arquitetura, ela é beleza. A arquitetura é referência. A arquitetura é história. A arquitetura é memória. A arquitetura faz parte das nossas vidas e ela funciona como algo intrínseco ao nosso cotidiano, que nos afeta interpessoalmente e intrapessoalmente. A Mônica ainda vai participar bastante do nosso tema, mas nesse episódio a gente vai ter que voltar bem lá atrás na história. Já sabemos de temporadas anteriores que a caminhada de Juiz de Fora passa pelo Caminho Novo por volta de 1700, depois pela Estrada do Paraibuna em 1836, além da Estrada União Indústria, aberta por Mariano Procópio, inaugurada em 1861, com a presença de Dom Pedro II. O castelinho, inclusive, foi construído também para receber a família imperial. Nessa ocasião, ele mandou erguer, se preocupou em erguer a sua residência de verão aqui em Juiz de Fora, que é o castelinho chamado Castelinho Ferreira Lage, erguido por Mariano Procópio. Toda a arquitetura era baseada, era erguida a partir de mestres de obras, como era a construção naquele tempo. O mestre passava para os outros e se erguiam aquelas várias construções. Isso no núcleo, vamos dizer, da área de influência de Alfield, dos barões Bertioga, Vale Amado, Então era a construção tradicional mineira. E o Mariano Procópio, aqui na casa dele, ele inova, vamos dizer, absurdamente, porque ele contrata arquiteto na Alemanha para fazer esse projeto, para fazer a edificação onde ele iria residir. Então, a construção é no centro de um terreno, no centro de um parque e em alvenaria aparente. Observem também, tem um subsolo. Nas casas lá da região do Alfield, as casas não tinham subsolo. Aqui já tem um subsolo, inclusive em pedra, para afastar a questão de higiene pública, de sanitarismo, afastar a construção da umidade. Então ele levanta a construção, faz esse embasamento em pedra e usa o tijolo, a alvenaria aparente, os tijolos aparentes. E o curioso, para não ficar uma construção monótona, uma tonalidade monótona, ele usa tijolos de várias cores. A junta, por exemplo, dos tijolos é branca, realçando a cor dos tijolos. E vocês podem observar também fiadas de tijolos mais vermelhos. O entorno das janelas são tijolos mais brancos. Existem pilastras, algo muito sofisticado para a época, até para os dias de hoje. As pilastras têm um sulco que marcam mais o efeito de luz e sombra, marca mais a presença dessas pilastras, contribui para a valorização estética. Os detalhes da construção chamam a atenção. As características arquitetônicas têm funções. Não é apenas uma questão estética. Essa construção, essa residência, era uma das mais luxuosas do Brasil no período imperial. E a gente observa, inclusive, pelo requinte interno. Sala de música, um piano de cauda, Erard, também dessa fase, 1860, ela é toda revestida em lambris. Há pinturas de grande gosto decorativo nas paredes, pintura modelo pompiano, adoramentos, as portas. Então é todo marmorizados.
Então é todo um requinte que realmente define a casa como de alto luxo, né? E é interessante observar também que nós temos um subsolo, conforme eu já disse, abobadado em formas de abóbada, também em tijolos aparentes, né? Temos então o subsolo, temos o térreo, temos o segundo pavimento e temos também o torreão. E o torreão é interessante observar que ele tem janela para todos os lados. Então você poderia, daqui do alto da colina, você podia observar toda a cidade, toda a região a partir do torreão. E à noite também você poderia até analisar os céus, ver as estrelas, né, através das janelas do torreão. O Antônio Carlos já foi diretor do museu e eu aproveitei e perguntei para ele como era o restante da região de Mariano Procópio, além dessa residência. Na parte baixa do bairro, ele ergueu as oficinas da Estrada União Indústria. Eram muitos galpões e arquitetura sofisticada, inclusive com casa de hóspedes. Foi uma grande construção para a época, chamava atenção, né? Tudo servido pela água do Rio de São Pedro, né? E ele se preocupou também em trazer os imigrantes alemães, na década de 1850 mais ou menos. Ele estabeleceu a colônia aqui da Vilagem, né? Com casas também para esses imigrantes e também lá em São Pedro, né? E que na região da Vilagem também ele construiu e foi inaugurado por Dom Pedro II em 1869 a Escola Agrícola. Era uma obrigação da União Indústria para com o governo imperial, né? Então foi inaugurada e hoje o prédio ainda está lá, com partes até muito interessantes, inclusive de subsolo também. Hoje está lá o 10º Batalhão de Infantaria Leve, né? Servindo aqui a Juiz de Fora, a região. E o chafariz que havia lá na Escola Agrícola está aqui também no Parque do Museu Mariano Procópio. E a outra parte da cidade? A Estrada do Paraibuna, ou Estrada Nova, como também era chamada, teve um papel importantíssimo em relação às suas construções. Hoje é a Avenida Rio Branco, que quase não possui mais os antigos casarões, mas isso vai ser papo para outro episódio. Nós falamos aqui da arquitetura da região de Mariano Procópio, vamos falar também da arquitetura da região de Alfred, que precede a de Mariano Procópio. Nós temos, ao longo da atual Avenida Rio Branco, que era a Estrada do Paraibuna, ela se estendia mais ou menos do Largo do Riachuelo até o Alto da Santa Casa. E ao longo da avenida, então, os barões e as pessoas do povo foram construindo as suas casas, os seus sobrados, né, sempre no alinhamento, sem jardins frontais. Um dos exemplos assim, mais importantes, por exemplo, o Barão de Bertioga fez a casa dele junto lá à Estrada Nova, lá no Alto dos Passos, né? Onde ele faria posteriormente também, construiria a Capela dos Passos e a Santa Casa. O Palacete Santa Mafalda é outro ótimo exemplo de arquitetura da época. Está lá até hoje. Encontra-se na parte central da Avenida Rio Branco e conta a sua história e a da cidade, que até então se chamava Santo Antônio do Paraibuna. Vale Amado, ele construiu esse prédio para doar para Dom Pedro II quando ele veio aqui em Juiz de Fora para a inauguração da União Indústria. Então, Dom Pedro II teve de ficar dividido entre Mariano Procópio e dividido entre os barões lá da área de influência dos barões do café, né? Então, o Vale Amado construiu aquele palácio, lá aquele palacete altamente requintado, né? E ofereceu de presente a Dom Pedro II. Dom Pedro II recusou o presente. E era a intenção dele que ali fosse um hospital ou uma escola. E interessante, curiosamente, felizmente, lá hoje é uma importante escola, né? Em plena área central da cidade, um belo palacete restaurado. Outro exemplo da arquitetura da cidade em seu início é exatamente o prédio da Câmara Municipal de Juiz de Fora, inaugurado em 1878. A sua grandiosidade arquitetônica chamava a atenção das pessoas que passavam pela cidade naquela época. Foi inaugurado por Dom Pedro II em 1878. Ele veio aqui com Dona Teresa Cristina, inclusive existe o livro de ata. Esse livro de ata é preservado no Museu Mariano Procópio, né, com o autógrafo, com a assinatura de Dom Pedro II. Né? E nesse dia, então, Dom Pedro II inaugurou a Câmara
Foi sagrada também a igreja de São Sebastião, a capela de São Sebastião, junto ao Parque Alfred, né? E também, infelizmente demolida, ele visitou a escola para meninos, criação do Barão de Cataguases, doação do Barão de Cataguases. Mais à frente, após a construção do Parque Alfred, em seu entorno serão construídos novos prédios que contarão a história da arquitetura de Juiz de Fora em épocas diferentes. Uma das características marcantes da arquitetura daqui de Juiz de Fora são exatamente os azulejos hidráulicos, em especial os da construtora Pantaleone Arcuri. Os daqui da Igreja da Glória são belos exemplos desses azulejos. Aqui a gente tem pelo menos 3 tipos deles. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho dessa história dos azulejos e muitas outras histórias a respeito do restante da arquitetura daqui da nossa cidade. Então, eu convido vocês a caminharem comigo mais uma vez para a gente resgatar as memórias de Juiz de Fora. Jorge Arbache é arquiteto e artista gráfico. Fez parte, por 10 anos, do corpo técnico do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora, o IPLAN-JF. É professor há mais de 20 anos da UFJF e o foco em sala de aula com os seus alunos sempre foi Juiz de Fora. Ele me disse que sempre evitou buscar referências externas, porque as esquinas, os casarões da cidade sempre foram mais importantes. É a pessoa certa para nos guiar nesse episódio. Então isso permitiu que eu adquirisse bastante bagagem, conhecimento, um acervo de informações, um acervo de imagens, né, que permitiu desenvolver esse trabalho, né, de divulgação junto à população, né? Então eu inseri todo esse material em utilitários, em acessórios, peças gráficas, né? Mas o que é mais interessante, que torna a Juiz de Fora assim, única em Minas Gerais, é porque ela diferencia das demais cidades históricas tombadas, né? Porque o que predomina nas cidades históricas é o estilo colonial, esse imaginário, né? Esses ícones que nós temos de referência de cidades mineiras, né? Juiz de Fora tem um grande diferencial nisso tudo. É muito rico, porque na proximidade de Juiz de Fora com a corte, né? Posteriormente na República Capital Federal, tornou Juiz de Fora uma cidade cosmopolita, né? Intelectualmente, culturalmente. Os exemplos estão diante dos nossos olhos cotidianamente, e o Parque Alfred é um exemplo disso. Olha só por quê. Em volta do Parque Alfred, você tem logo na esquina da Rio Branco com a Alfred, você tem o Paço Municipal, que é um eclético, né? Uma edificação eclética. Do lado, você tem a Câmara Municipal, né? Que é um classicismo. Logo adiante, você tem a Igreja São Sebastião, que é um neorromânico, né? Do outro lado, você tem a Igreja Metodista, né? Que é um revivalismo gótico. Lá na esquina, você já tem o Fórum, diria um proto-modernismo. Em frente do Parque Alfred, nós temos o Ciamp, o edifício Ciamp, né? Que é um Art Deco com alguns elementos Art Nouveau. E fechando, né, esse circuito, nós temos ali o Clube Juiz de Fora, que é um modernismo puro, né? Isso demonstra, né, como Juiz de Fora é muito rica, cosmopolita, né? E não só nesses estilos arquitetônicos, até mesmo em termos de tolerância, de convivência cultural. Nós temos dois templos religiosos, né? Um católico e um protestante, né? A Igreja São Sebastião e a Igreja Metodista, né? Então, dá para ver que Juiz de Fora é rica até nesse aspecto. O edifício Ciamp é um exemplo de arquitetura Art Deco com elementos Art Nouveau. Foi construído especificamente para a família Ciamp em 1930. Recebeu o título de primeiro arranha-céu da cidade, em uma época em que a maioria das edificações possuíam até 3 pavimentos. Mas ele possui uma curiosidade que pouca gente conhece. Aquela torre, né, que tira a simetria do prédio, ela tem uma janela redonda, né, que é um elemento, um Art Nouveau. Havia um holofote giratório, né, naquela janela redonda, né, e de tempos em tempos ela parava iluminando o Morro do Cristo. Depois girava novamente, parava e iluminava o Morro do Cristo, né? Isso é uma curiosidade, a gente convive, né, e não sabe desse detalhe, né? Sobre essa riqueza arquitetônica, esse cosmopolitismo de Juiz de Fora, nós também podemos encontrar em outro
ponto da cidade, né? E que isso perdurou durante décadas, né? Então nós temos ali na esquina da Alfred com a Getúlio um bom exemplo disso, né? Nós temos numa esquina o Banco de Crédito Real, dos anos 20, né, um eclético. Temos ali em frente o Hotel Palace, né, dos anos 30, que é um Art Nouveau. E do outro lado, né, da Getúlio Vargas, a Caixa Econômica Federal, dos anos 40, né, que é um Art Deco. E na outra ponta, na outra esquina, o Banco do Brasil, né, dos anos 50, que é um modernismo. O Jorge me explicou que a sua ideia é despertar o interesse do cidadão comum a respeito desses conhecimentos, sem a necessidade de um rigor técnico. Assim, ele desenvolveu com alunos um trabalho de arte gráfica e design de produtos que valorizam a cidade através dos ladrilhos hidráulicos da Pantaleone Arcuri. Esse material é produção junto com alunos, né? Procura envolver alunos, né? Inicia em sala de aula, né? Dentro do curso, né? Eu conduzo o programa que o curso exige nas disciplinas, mas a temática é sempre Juiz de Fora, né? E todo esse material que é produzido em sala de aula, eu procuro trazer, né, para a produção artística, né, difundir, né? Não é só o meu nome que está sendo encaminhado, o nome deles acompanha o trabalho, né? Todos os produtos que nós realizamos, né, nós temos o aval dos alunos, né, e a participação deles. Então, eles saem gratificados nesse trabalho. Não é um trabalho unilateral, né? É a participação deles também. Juiz de Fora abria os braços ao arrojo e à vanguarda na virada do século XX. A chegada da Pantaleone Arcuri é emblemática nesse sentido, com as suas grandes construções em um curto espaço de tempo. A partir de agora, você vai conhecer um estudo inédito e surpreendente do Jorge Arbach, que envolve arquitetura, artes gráficas, o patrimônio de Juiz de Fora e a religiosidade árabe. Outra coisa interessante nesse simbolismo, né, que tem nos ladrilhos é a questão da harmonia, do equilíbrio, da simetria, né? E há uma harmonia num elemento, numa unidade, né? Você encontra isso em uma unidade desses desenhos e no coletivo. Há uma harmonia também no coletivo. Então isso aqui também é uma representação divina, né? Da harmonia do individual e a harmonia do coletivo. Antes, precisamos entender que o ponto redondo não é a origem de todas as formas, porque deixa espaços vazios. O quadrado, sim, é a origem de todas as formas gráficas. Nele não há espaços vazios, assim como o ar, que ocupa todos os espaços. Como um quadrado, ele é inerte, né? Ele passa a ter vida quando ele pulsa. Como é que ele pulsa? Ele infla desse jeito. E ele contrai desse jeito. É como se fosse um pulmão, uma respiração. Sim. Ele expande e contrai, expande e contrai. Entendeu? Aí você representa a vida nesses desenhos, né? A representação do real, da vida, do ar, nesse espaço gráfico, né? E ele passa a ter vida quando todo, né, o espaço é coberto com essas formas de expansão e contração, como uma respiração, né? E aí você percebe nesse padrão aqui, que eu usei como exemplo, a presença dele. Ele está aqui, ó. Ele correndo aqui. Ó, expansão e contração, expansão e contração. O incrível é que toda essa representação gráfica chegará a equações matemáticas. É nesse ponto, principalmente através de influências de sua ascendência, que Jorge Arbach vai nos trazer a cabala árabe para um desfecho que vai surpreender você. A área que ela ocupa, né, tanto em perímetro quanto em área, né, existe uma cabala em cima disso, né? Quando você vincula a cabala letra com valor numérico, esse valor numérico você tem uma área que é métrica, né, que é valor numérico, então você consegue associar essa área a um texto. Você consegue identificar e assimilar essa forma, fazer uma equivalência a um trecho de um livro sagrado, que no caso é o Corão, porque a origem é oriental, né? Então,
isso aqui é uma oração. Isso aqui representa que Deus é único, digno de louvor. Essa que é a representação dessa imagem. Fiquei mexido de verdade, porque as explicações dele valorizam ainda mais esses patrimônios que fazem parte de nossas vidas e ainda tocam os nossos corações. Eu perguntei ao Jorge se a Pantaleone Arcuri sabia do significado dessas artes ou simplesmente as usou. Esse é um conhecimento que se perdeu no tempo. Eu que estou buscando, eu me interesso. Está resgatando. Eu estou resgatando. Eu acredito que a Pantaleone não trouxe com esse aspecto, com esse viés. Trouxe para realmente participar dessa junção que era muito característica na época da arquitetura com as artes plásticas, da estética, né? Felizmente, nós fomos privilegiados. Mas eu preciso dizer que eu sinto demais no meu coração uma alegria grande de ter aprendido muitas coisas novas depois de cada episódio que a gente apresenta para vocês. E aí eu preciso agradecer a todas essas pessoas que aceitam os nossos convites, que topam participar do Resgatando Juiz de Fora e compartilhar todo esse conhecimento delas com a gente, para que a gente possa também passar para vocês e desperte em cada um de vocês aquele sentimento de orgulho de ser juiz forano, mas não apenas disso, mas também aquela vontade de buscar a preservação de tudo isso que está à nossa volta e conta a nossa história. Quando a gente fala sobre a arquitetura de um local, a gente está contando a história daquele local. E isso tem muito a ver com a essência do Resgatando Juiz de Fora, porque quando a gente faz isso, a gente trabalha a memória afetiva das pessoas. Então, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Eu convido vocês a caminhar comigo mais uma vez para a gente resgatar mais um pouco das memórias de Juiz de Fora. Nós temos uma ideia de progresso que, para mim, ela é bastante equivocada, mas ela é explicável no sentido de que é estrutural, né? É uma ideia de progresso que está completamente ligada ao sistema em que a gente vive capitalista, né? De consumo desenfreado e consumo do novo. Então, progresso, para mim, é a gente pensar em qualidade de vida. Quando se toma o progresso, como no século XIX, em que se pensava que aquilo que é novo, aquilo que está no presente é melhor do que o que está no passado, a gente corre o risco de perdas enormes, e não só relacionadas à arquitetura, né? De um modo geral, perdas de coisas que são importantes para a nossa história, né? Para o nosso posicionamento enquanto corpos pertencentes a determinados períodos do tempo e espaço. Eu sabia que precisava ir atrás da Mônica Hollaender para esse episódio, porque no imaginário popular ficou essa imagem de que o progresso deve ser sempre representado por tudo que é novo e por cidades com prédios altos. Se a gente traz isso para a arquitetura, nós podemos notar que, por exemplo, a perda, né, dessa quantidade enorme de casarões que existiam na Avenida Barão do Rio Branco, né, que davam toda uma característica para aquele espaço, uma característica de ocupação, uma característica de modos de viver do século XIX, né, que foi um período muito abastado da nossa cidade. Quando a gente vê essa quantidade enorme de perdas para a construção de edifícios como nós temos hoje, né, e edifícios bastante altos, né, que provocam o adensamento daquela região, a gente percebe que há um declínio da qualidade de vida muito grande, mas não só sob o aspecto quantitativo, no sentido de, por exemplo, a gente ter dificuldade de infraestrutura para arcar com tantas pessoas morando, né, no mesmo lugar, infraestrutura de coleta de lixo, de coleta de esgoto, né, de fornecimento de água, de energia, falta de sol, falta de vento. A Mônica fez uma ótima provocação. Mas e aquele certo conforto de viver na cidade que nos remete à memória, à história, à identidade? Como, por exemplo, um objeto importante que nos acompanhava desde a nossa infância. Se um dia o perdemos, uma parte dessa referência também se vai. Para a arquitetura também funciona assim. Todos esses edifícios que a gente vê todos os dias indo para o chão, pode parecer que é porque a cidade ela está progredindo,
né? Ela está alcançando um progresso desejável de substituição do novo pelo que já existia. Quando a gente vai pegar subjetivamente, no dia a dia de cada um de nós, de repente foi ali que você encontrou uma pessoa que você gostava muito, de repente foi naquela esquina que você escutou uma música que te marcou, de repente foram aqueles ornamentos daquelas fachadas que te afetaram de uma maneira, né, a te fazer lembrar para o resto da sua vida de um fato que aconteceu, né, de uma pessoa que você encontrou, de um cheiro, de um gosto. Então são coisas que estão no nível subjetivo, ou seja, qualitativo, na perspectiva da qualidade de vida, né? Da história, da memória. Aqui abro parênteses para contar a história da residência Herênia PR Vale, ou Casa Marajoara, como era conhecida da população. Uma construção da década de 40, em estilo Art Deco Marajoara, um exemplo único na cidade, que ficava na esquina da Avenida Rio Branco com Rua Delfim Moreira. Foi demolida em 18 de maio de 2009. Ela foi demolida da noite para o dia, né? Então dormimos com ela ali e acordamos sem ela. E nós organizamos na época, né, o grupo que trabalhava já, né, estava ligado de alguma forma às questões de preservação do município, nós organizamos um abraço simbólico ao terreno, aos escombros da casa. E aí levamos caixa de som para lá, microfone, então quem estava passando ali naquele momento e quisesse parar, falar alguma coisa e tal, né, estava livre para fazer isso. Mas me marcou muito a situação de uma mãe com 2 filhos que estavam passando ali, né, ela estava levando os 2 para a escola, e o menor tinha 5 anos na época, e ele começou a chorar quando ele viu aquilo tudo ali. E a gente achou que fosse por medo do som da caixa que estava amplificando as nossas vozes, né, e a gente às vezes falava mais efusivamente, a gente achou que fosse aquilo que estava causando medo nele. Mas, na verdade, assim, em um momento que a mãe perguntou o que estava acontecendo, que ela parou para acudir o filho, né, que não parava de chorar, ele olhou para os escombros e falou: agora eu não tenho mais a casa da bruxa. Ou seja, ele criou, né, na mente dele uma imagem de que ali habitava, né, uma bruxa, e que aquela era a casa da bruxa. Então, quando ele não viu mais a casa, ele perdeu as referências dele. E isso é muito interessante porque traz para a gente uma situação de que, quando a gente fala em referência, em memória, em história, né, em identidade, não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem gênero. São coisas que são inerentes a qualquer ser humano. Naquele ano, havia sido aberto um processo de tombamento da Casa Marajoara. Por lei, já a partir daquele momento, até a conclusão do processo, o imóvel deveria ter a sua proteção assegurada. Mas não foi isso que aconteceu. Que a gente tem muito pouco cuidado com a nossa memória, com a nossa história, né? E também com aquilo que é físico, ou seja, que a gente consegue tocar, como são os edifícios, né? Que acabam recebendo muito pouca atenção da nossa parte, o que também se reflete na participação do poder público. Aqui em Juiz de Fora, especificamente, há uma questão muito importante que a gente não pode deixar de lado, é que o Conselho Municipal de Patrimônio, o CONPAC, ele é consultivo, ele não é deliberativo. Eu acho que só esse fato, e, né, por ele durar tantos anos, tantas décadas, já mostra para a gente que, por um lado, o poder municipal se preocupa sim com a preservação do patrimônio, mas ainda não estamos num lugar bom, adequado. Porque para uma isenção no sentido de realmente se entender o que é bom para a sociedade, a gente não tem, com o conselho sendo consultivo. A gente tem, sim, muito boas ferramentas em Juiz de Fora para conseguir uma efetiva preservação do patrimônio edificado, né, da arquitetura, mas a gente ainda não conseguiu implementar de maneira potente essas ferramentas. Então, a gente fica na mão não da preservação, mas da iminência da destruição o tempo inteiro. Porque as forças que agem contrariamente à preservação, né, em função de um uso exacerbado do solo urbano, elas são muito poderosas.
A Mônica explicou que existem maneiras da gente progredir de forma mais harmônica e respeitosa através da ocupação dos espaços, junto com as pessoas e a natureza em geral. Mas por que isso não acontece? A formação dos profissionais que atuam na área tem influência nessa questão? Porque nós também herdamos do século XIX uma maneira fragmentária de ensino. Então é difícil para muitos dos profissionais que a gente tem hoje em dia da arquitetura e do urbanismo, como a gente chama, né, fazerem os links, trazerem de novo tudo para uma mesma dimensão, para pensar naquilo acontecendo, né, ao mesmo tempo. Então a gente costuma fragmentar e colocar em caixinhas os problemas e, infelizmente, isso é um modelo de planejamento urbano que a gente já sabe que não dá certo. Então, a primeira questão é a formação desses profissionais que vão atuar nas áreas. A segunda questão é o poder público se atentar para isso e gerar possibilidades para que profissionais que pensem de uma maneira mais ampla possam ter espaço, né, nas suas gestões. Em terceiro lugar, e que eu acho que é fundamental, e não é porque está em terceiro lugar, né, que seja menos importante, são as pessoas, de um modo geral, se envolverem nesses assuntos que dizem respeito ao seu dia a dia, ao seu modo de viver. Porque a cada edifício demolido, a cada edifício construído, roubando a luz do sol, roubando o vento, né, roubando a possibilidade de você poder encontrar outra pessoa, cada vez que isso acontece, é uma parte da gente, né, daquilo de bom que a gente poderia ter em relação ao aproveitamento do solo, né, aproveitamento do espaço que está sendo levado, né, da gente. A segunda cidade do estado de Minas Gerais, cujo crescimento pode ser notado cada ano que passa, não se deixa envolver pelas malhas do progresso que geralmente transforma os povos. Juiz de Fora, sempre o progresso. Resgatar memórias é contar histórias que gerações passadas viveram e servem como ensinamentos para a atual. Recordar é, sem dúvida, viver. Está começando o 4º e último episódio do Resgatando Juiz de Fora sobre a arquitetura da nossa cidade. Depois da arquitetura do final do século XIX, início do século XX, que é a arquitetura eclética, nós tivemos então a arquitetura eclética, depois veio a arquitetura Art Deco e posteriormente, já nos anos 50, a manifestação em Juiz de Fora da arquitetura modernista. O início da arquitetura modernista no Brasil começa no Rio de Janeiro. A influência francesa, através de um famoso arquiteto, Le Corbusier, ele vai influenciar a arquitetura no Rio de Janeiro, principalmente com o prédio do Ministério da Educação e Saúde, um antigo prédio do Ministério da Educação e Saúde, hoje é Palácio da Cultura, no centro do Rio. E houve, obviamente, uma influência em todo o Brasil. E aqui em Juiz de Fora nós temos 3 prédios, vários prédios, 3 mais simbólicos, que é o edifício do Banco do Brasil, na Avenida Getúlio Vargas, projeto do Oscar Niemeyer. Nós temos aqui o edifício Clube Juiz de Fora, que é de um arquiteto paraense, mas estabelecido no Rio, Francisco Bolonha. Temos também na Marechal Deodoro o edifício Getúlio Vargas. São 3 prédios bem significativos. Além, é claro, do trabalho muito importante de um arquiteto local chamado Arthur Racuri. Acho que a gente já ouviu esse sobrenome algumas vezes no Resgatando Juiz de Fora. Ele se dedicou mais a belos projetos de residências pela cidade. 2 bons exemplos são a residência de Romeu Arcuri, seu irmão, que recebeu muitos elogios de Oscar Niemeyer, e a casa da rua Dr. José Procópio Teixeira. E quais são as características da arquitetura modernista? Ou arquitetura moderna, como outros falam, né? Ela abandona o exagero de ornamento, deixa o ornamento até certo ponto de lado. E valoriza, é um período também do concreto armado, isso é a mistura da brita, do cimento, da areia e o ferro, e se constrói então o que se chamava esqueleto, né, de concreto. Então se fazia o esqueleto e as paredes podiam ter uma certa movimentação, uma movimentação livre, inclusive com grandes salões.
Então tudo parte de um novo tipo de estrutura, uma nova interpretação de estrutura e externamente se revestia ou com grandes painéis de vidro ou então com faixas de janelas, tipo aqui o Clube Juiz de Fora, que nós temos as faixas horizontais de janelas e as faixas de peitoris revestido com mosaicos, né, que são aqueles cavalinhos. E o curioso é que no edifício Clube Juiz de Fora, não sei se já observaram, alguns cavalinhos vão para um lado, outros cavalinhos vão para o outro lado. Isso dá, então, uma espécie de movimentação à fachada, né? Na série sobre as artes escondidas pela cidade, falamos um pouquinho sobre o edifício Clube Juiz de Fora, principalmente em relação aos cavalinhos e ao painel 4 estações, ambos de Portinari. Em relação à sua arquitetura moderna, o que mais podemos falar dele e dos outros exemplos já citados? No caso do Clube Juiz de Fora, nós temos os pilares na fachada, eles são aparentes e altura dupla, se destacam mais, são arredondados, dão mais elegância. E no caso do Banco do Brasil, da agência do Banco do Brasil, há um efeito curioso que, para não haver um excesso de pilares, um paliteiro na fachada, o Niemeyer cria uma parede de vidro e coloca alguns pilares, ele alterna a posição dos pilares. Uns pilares estão externamente ao painel de vidro, são visíveis da fachada, outros estão escondidos, né? Então foi um recurso do gênio do Niemeyer, né? Um detalhe muito importante na arquitetura modernista são os chamados em francês brise-soleil, em português quebra-sol. O que são os quebra-sol? São essas lâminas verticais, nesse caso aqui verticais na fachada, às vezes fixas, às vezes móveis, que os arquitetos usavam nas fachadas ensolaradas. Aqui no Clube Juiz de Fora, por exemplo, a fachada ensolarada que dá para a Avenida Rio Branco, ela recebe os quebra-sóis. E são móveis, e elas escurecem mais ou menos o interior dos espaços, né? E vocês observam que na fachada sul, que não é ensolarada, não existe o brise-soleil. O próprio prédio do Banco do Brasil, do Oscar Niemeyer, na Getúlio Vargas, uma parte também recebe os brise-soleil. Lá, inclusive, são metálicos e com venezianas. A parte sul da Rua Alft também não recebe. Então, são elementos bem característicos. E um componente importante também e semelhante são os combogós. São elementos cerâmicos que eram usados na arquitetura para se quebrar o sol e deixar entrar a ventilação. O terceiro exemplo é o edifício Getúlio Vargas, ali onde hoje é o Pan Marechal, também da década de 50. É do arquiteto carioca Ulisses Burlamac e, além de tudo que o Antônio Carlos nos conta, ele tem aquele jeitão juiz-forano de ser, já que o seu térreo é uma galeria que faz a ligação entre duas ruas. Nós podemos observar no térreo, os pilotis são aparentes, e nesse caso específico, algo muito interessante que é o chamado pilar em V. Então esses pilares que sustentam o auditório são na forma de V. Isso foi usado também pelo Niemeyer em Belo Horizonte, no edifício JK. Então nós temos esse pilar em V, na parte desse auditório que é avançado com relação à lâmina principal, nós temos uma lâmina de vidro e novamente a utilização dos brise-soleils. Nós temos um elemento também bem típico do modernismo, que era chamado na época telhado borboleta, porque ele sugere, né, a forma de uma borboleta. E por que ele era assim? Porque as águas do telhado caíam para uma calha central. Em vez de se usar duas calhas na lateral, se usava uma calha central. E o telhado, então, os telhados caíam para a parte interna, gerando esse famoso, muito marcante na época, telhado borboleta. Só que precisamos voltar ao assunto da preservação. Como podemos manter tudo isso vivo? Retornamos então com Jorge Arbache, porque ele fez parte do embrião do IPLAN, o primeiro órgão de planejamento da cidade. E foi ali também que começou a se pensar na consolidação de um órgão de preservação a partir de 3 momentos muito marcantes de Juiz de Fora. Fazendo um retrospecto, creio que um embrião simbólico deflagrador desse processo se funda com o trauma ocorrido com a demolição do conjunto arquitetônico do Colégio Stella Matutina. A demolição foi um fato impactante, não só para a classe social que usufruiu daquele espaço, como para aqueles que nunca pisaram ali. Impactados com a perda, do Stella, ocorreu uma mobilização que se alastrou rapidamente para defender outro complexo arquitetônico de grande significado para a cidade.
Era o conjunto da fábrica têxtil Bernardo Mascarenhas. O movimento Mascarenhas Meu Amor reuniu simpatizantes de diversos perfis, operários, artistas, acadêmicos, intelectuais, jornalistas e personalidades. Um outro evento emblemático, mobilizador e agregador veio a ocorrer anos depois, com a restauração do Cine Teatro Central. Foi uma mobilização social muito ampla, envolvendo integralmente o poder público, e o desfecho foi bem sucedido, e a obra se consolidou definitivamente aí o sentimento na população pela causa da preservação dos bens históricos e também do sentido de pertencimento. A Mônica Hollaender viveu aquele momento ocorrido em 1996, quando então, iniciados 2 anos do seu curso de arquitetura, participou da restauração do Cine Teatro Central. E essa restauração, ela foi um marco no próprio cotidiano da Rua Alfield, porque nós ficávamos ali como estagiários, né? Nós ficávamos ali andando na Rua Alfield de jaleco branco, assim como, né, as restauradoras responsáveis, né, o arquiteto responsável. A gente ficava ali pela Alfield, né, circulando de jaleco branco nos horários de lanche e almoço, justamente para mostrar a importância daquilo que a gente estava fazendo ali. Que, apesar de sermos, né, a grande maioria das pessoas que estávamos ali, sermos ainda estudantes de vários cursos aqui da Universidade Federal, principalmente, nós entendíamos que aquele era um momento ímpar. Para mim, então, nem se fala que queria trabalhar com patrimônio desde sempre. Fiz arquitetura para trabalhar com patrimônio. Então, ali foi a primeira oportunidade que eu tive e eu acho que a essencial em toda a minha trajetória, porque realmente eu pude praticar conservação e restauro ainda estudante. Uma reforma é feita através de uma intervenção sem compromisso em preservar o que se encontra. Já a restauração tem a preservação como objetivo. Ela tem o cuidado em manter a essência do que já existe. No caso do Teatro Central, foi a primeira vez aqui em Juiz de Fora que a gente realmente teve uma ação de intervenção num patrimônio que se pautou em teorias do restauro. Então a gente segue posturas, né? A gente segue comportamentos que eles são teorizados para poder fazer um restauro. Justamente para a gente poder conhecer os limites que a gente tem, ou seja, até onde eu posso colocar a minha mão, intervir e onde eu preciso parar, em função exatamente de deixar ali, né, aquela história contada. Então é muito fácil a gente pegar uma perda aqui, por exemplo, nessa parede, né, perder um trecho dessa área aqui, chegar e repintar essa área e encobrir que em algum momento esse trecho foi perdido. É muito fácil a gente fazer isso, né? Mas mesmo que dentro de uma ação de restauro isso seja feito, é preciso entender como se faz e por que se faz, pautado em que comportamento, em que postura. Muitas das histórias que contamos aqui neste programa não são memórias de um único personagem. Para se erguer um patrimônio são necessárias muitas mãos. A história de Juiz de Fora é permeada por muitas dessas mãos, das quais quase ninguém lembra. E uma outra coisa que me chamou muita atenção naquele momento, em que o Teatro Central ele estava povoado por andaimes, né? Então a gente chegava até o forro através dos andaimes. Ele estava cheio de pessoas que geralmente elas são invisibilizadas nesse tipo de trabalho, que são os operários. E aquilo me chamava muita atenção porque eram exatamente os corpos que davam vida. Eles cantavam, eles subiam naqueles andaimes sem parar, subiam e desciam, a gente prestava atenção neles o tempo inteiro. E aquilo foi muito importante para eu poder abrir uma nova frente de pensar, né, na construção das arquiteturas, que é exatamente as mãos de quem faz. E hoje, quando a gente fala sobre aquele restauro, pelo menos assim, não consigo me lembrar de alguém que tenha se referido àqueles operários, né? Veja você como a história se repete, quando em um determinado ponto toca naquela ferida
ainda enraizada em uma sociedade que luta para se desvencilhar de velhos hábitos nada bons, que vêm desde a construção lá no início da nossa cidade. E eu quero aproveitar essa referência que eu faço agora, justamente também para relembrar as mãos que construíram o teatro e construíram, né, a arquitetura de Juiz de Fora, que constroem todos os dias, né, tudo aquilo que, de repente, né, de uma maneira ou outra, vem oferecer um conforto para a gente nas nossas cidades, né, que são corpos invisibilizados. E aqui em Juiz de Fora, né, a gente não pode deixar de citar que uma grande maioria desses corpos eram corpos negros, né? A gente não pode esquecer que Juiz de Fora tinha um contingente de escravizados enorme e que essas pessoas permaneceram depois em situações econômicas bastante difíceis e ocupavam esse tipo de posição, né? Na construção civil. Um poeta inglês chamado Francis Thompson, ele escreveu certa vez que tudo está ligado, tão secretamente ligado que você não pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. A arquitetura, de um modo geral, ela é assim, tudo está completamente ligado. No caso aqui desses episódios, dos temas que a gente abordou nessa série sobre a arquitetura, a gente mostra o quanto é necessário essa união entre a estética e a memória. É isso que vai despertar a memória afetiva de vocês, mas principalmente a vontade de conhecer um pouco mais sobre a história e os patrimônios da nossa cidade e de também lutar pela preservação desses bens que são todos nossos. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi só o primeiro tema do Resgatando Juiz de Fora de 2025. Ainda vem muita coisa aí pela frente. Eu espero vocês, então, para a próxima série, para o próximo tema do Resgatando Juiz de Fora. Até lá!